Bruno? Oi. Será que já estão todos Eu aí? Podemos iniciar? Podemos começar sim. Perfeito, então. Bem, então, devidamente autorizados, uma boa tarde a todos aí, um prazer estar aí nesse congresso tão importante, fazendo aí a moderação, mediação desses trabalhos bastante interessantes aí que serão apresentados hoje aí, né? Teremos aí trabalho de uso de softwares nas atividades de controle interno, teremos trabalho de adequação de práticas de gestão e organização social da área de saúde, frente de diretrizes de compliance, e estruturas de governança e seus vínculos com a justiça no contexto das organizações cooperativas. Iniciaremos aí com a Gabriela, certo, Gabriela? Você que apresentará? Pode ser. Eu achei que Perfeito. o meu trabalho era o terceiro, mas sem problemas. Bem, pelo menos aqui na ordem aqui da página, deixa eu ver, primeiro está o uso do software, depois adequação, depois estruturas. É para ter um suspense aí, né? Uma coisinha assim, uma novidade, né? Muito bem. Segundo trabalhos, quem apresentará será Agnes, Vilma, Valmor, Ana Lúcia ou Leonardo? Agnes Brito. Boa tarde, Agnes. Beleza, então já Boa estamos tarde. aí. E terceiro trabalho, imagino que será o Rafael, certo, Rafael? Isso mesmo. Perfeito, muito bem. Então, sem mais delongas, agradeço aí a presença de todos e já rapidamente passando a palavra aí e a tela para a Gabriela para fazer a sua explanação por 15 minutos aí dentro do nosso regulamento. Então, pode projetar aí, ainda não está projetado, está aparecendo para a gente, mas não está ainda em modo apresentação. Quando tiver, daí eu já ligo o cronômetro. Muito bem, então, ligando o cronômetro, pode iniciar, fique à vontade. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Como o professor já disse, né, meu nome é Gabriela Brandão Lopes, atualmente sou doutoranda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia, e esse artigo foi realizado em parceria com o professor Rodrigo Leroy, da Universidade Federal de Viçosa. Então, o nosso trabalho tem o título de uso de softwares nas atividades de controle interno, uma análise da percepção de profissionais dos membros do CONAS. Então, uma breve introdução, né? O nosso trabalho trata sobre o controle interno, né, na administração pública. O controle interno, ele é obrigatório, né, por normatização aqui no Brasil. É uma ferramenta de autocontrole, né, auxílio da gestão pública, também auxilia o controle externo e permite, né, o controle social, né, pela parte da sociedade. A gente percebeu que pela literatura, a literatura aponta, né, limitações do sistema de controle interno. E uma dessas limitações é a limitação, de pessoal, né, dificuldades financeiras e fragilidades nos softwares e tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs. Então, aí a gente surge, né, a nossa inquietação justamente em estudar os softwares, né, a utilização de softwares nas atividades de controle na administração pública. A gente traz também um contexto atual, né, do decreto, né, número 10.540 de 2020, que atribui aos órgãos de controle interno e externo o exercício de cooperação técnica com os entes de federação. Então, prevê também o CIAFIC único, né, para cada ente e permite, então, a integração desses sistemas, né, estruturantes. Então, o objetivo do nosso artigo é analisar, então, o uso de software no suporte das atividades, né, de controle interno do Brasil, por meio da percepção dos profissionais atuantes, né. A gente faz uma revisão de literatura sobre o sistema de controle interno, né, as suas práticas, funções, também trazemos as tecnologias de informação e comunicação, e também abordamos, né, assuntos como resistência às mudanças, monitoramento e eficácia de mecanismos de controle, importância e fragilidade dos softwares e tecnologias de informação. Nossos procedimentos, a gente realizou uma survey, né? E as unidades de análise foram os órgãos de controle interno
que são membros do Conselho Nacional de Controle Interno, né? Esse conselho, ele tem sido atuante, né, no cenário brasileiro, então a gente decidiu estudar os membros do CONAS na época, né, eram 56 membros, sendo da União, representado pela CGU, né, Controladorias Gerais e Auditorias Gerais dos Estados e Distrito Federal e controladorias de algumas capitais e de alguns municípios do interior também. Então, a gente fez a coleta, né? Como foi realizada? A gente fez um questionário semi-estruturado online, né? Ele era composto por 16 questões, dividido em 3 categorias, né? A primeira parte do nosso questionário, a gente caracterizava os respondentes e o órgão que ele era, né? Que ele atua. Segunda parte, a gente mais focado, né, no nosso objetivo de pesquisa, a utilização do software, né, nas atividades de controle no dia a dia deles. E a terceiro, as perspectivas futuras, né, do trabalho deles no contexto atual de pandemia e também no contexto atual de mudança, né, com esse novo decreto. Então, o nosso período de coleta foi de exatamente um mês, dia 3 de setembro de 2020 a 3 de outubro de 2020. O decreto ainda não havia sido publicado, mas já existia uma publicização da minuta, né? Então, a gente usou essa minuta como base, né? Usando as alterações que havia ocorrido no decreto de 2010, que é o 7.185. Então, a gente apresentou esse contexto para os participantes no questionário, né? Então, a unidade de análise, igual a gente disse, eram 56 membros, mas a gente obteve 38 respostas válidas, né? Então, vale frisar que é uma amostra não probabilística, né? E a análise ocorreu por uma análise exploratória dos dados, né? A AED, e a análise de conteúdo. Então, como os resultados, né? Os respondentes, a predominância dos profissionais são de entes estaduais, né? Então, eles atuam em órgãos de controle interno de estados, né, do Brasil, exercem funções de auditor e controlador, em sua grande maioria. As controladorias todas utilizam softwares em suas atividades, sejam eles públicos, privados ou ambos. A percepção desses profissionais, eles acreditam que os softwares que eles utilizam possuem uma qualidade satisfatória, e como perspectivas de futuro, eles foram indiferentes nas respostas, né, porque a gente utilizou em algumas perguntas escala Likert, então eles, sobre a estrutura do órgão estar preparada ou não para a implementação, né, do novo decreto, eles foram indiferentes. O decreto, eles acreditam que vai ser bem positivo, tem relatos bem positivos de expectativas, né, de implementação para as atividades de controle prévio, concomitante e posterior, e eles acreditam que o contexto atual, né, de pandemia, de Covid-19, está deixando um legado positivo de home office, então eles já tiveram que adequar algumas atividades, né, de sistema, de software, então isso vai deixar um legado positivo pós-fim pandemia. Eles acreditam que isso também foi algo positivo, né, para as atividades, né, e para a implementação, né, desse decreto não foi completamente de surpresa, né, para eles. Considerações finais, deixando bem claro, é uma pesquisa em andamento, né? A gente precisa muito ainda explorar as nossas análises, as nossas variáveis, aprofundar a nossa discussão. E a gente também queria uma discussão teórica, né? A gente traz apenas uma revisão de literatura, mas a gente também pretende também aprofundar essa discussão de modo teórico. Mas é isso, os nossos contatos. Muito obrigada a todos e já agradeço de antemão as contribuições. Muito bem. Rápida e rasteira, objetiva, 8 minutinhos. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação, Gabriela. Muito interessante o trabalho de vocês, né? Agora, nesse momento, tenho os comentários, né, que eu tenho aqui preparado em relação ao material que eu recebi de vocês, daí na sequência a gente vai abrir para
para as contribuições também dos colegas que estão aqui para ajudar aí nesse desenvolvimento do trabalho que está aí em desenvolvimento, né, trabalho em andamento. Bem, queria ressaltar em primeiro lugar, né, além da temática bastante interessante, né, achei bastante bem construída, né, a evidenciação da lacuna teórica de vocês na introdução, e eu acho que isso é um ponto muito importante para qualquer trabalho na área acadêmica, né, de que se coloque, né, de fato, os estudos mais recentes sobre o tema, o que eles abordaram e de que forma você vai suprir essa lacuna. Eu acho que isso é algo que é bastante importante, bastante forte no trabalho de vocês, e isso é bastante relevante nos trabalhos que se busca no âmbito acadêmico, né, que a gente busca justamente avançar, né, dentro do contexto teórico, principalmente, no, né, contexto das teorias, né? Então, isso foi muito bem feito, né? Já elogio quanto a isso, né? Algumas contribuições, né, como nada de graça. O terceiro parágrafo da introdução ali, quando você coloca, né, o terceiro parágrafo por outro lado e tal, né, eu diria, para esclarecer, mesmo que brevemente, quais são as limitações, né, que são mencionadas em controles internos na experiência nacional e internacional, né, colocado, né, que existem algumas limitações e tal, né, identificadas limitações do controle. Quais são essas limitações? Isso na minha leitura ficou um pouco essa interrogação, né, quando você já coloca que a argumentação é importante já não deixar no ar essas questões. O objetivo da pesquisa, né, lá na introdução também, eu sugeriria os autores pensar um pouco em outro verbo a não ser analisar, né? Foi colocado analisar. Analisar é um pouco vago, né? Qual é o objetivo, afinal, né? Onde que se quer chegar, né? É muito amplo, né? Não passa a mensagem do que especificamente a pesquisa ela busca resolver. Então, eu convidaria a dar uma pensada aí, de repente, num verbo um pouco mais específico, né? Não tão amplo, né? Analisar não mostra qual que é o objetivo que se busca chegar, de fato, né? Dentro da introdução também fala da Covid, né? Falar da Covid nessa época aí não tem como, né? Estamos aqui nessa sessão virtual graças a isso. Contudo, me parece que ficou um pouco sobrando o trabalho, de modo que no objetivo, no desenvolvimento, na verdade, não tem muito, digamos, o contexto que a Covid ali ela traz de impacto, importância para esse momento, sabe? Também alguém, né, algum colega aí, de repente pode até me corrigir, mas eu tenho a seguinte impressão, né, que o mundo até março de 2020 era uma coisa. Aí vai ter essa janela do Covid, e depois o outro mundo que vai surgir, sei lá, graças a Deus, Deus quiser, ano que vem, vai ser outra coisa, sabe? Então, eu penso que não dá para misturar uma coisa com outra, sabe? No sentido de que não dá para misturar, muitas vezes, algo que é do mundo normal, do mundo da Covid, e colocar uma justificativa da Covid em relação a uma questão que tem a ver com a questão natural das coisas, não um aspecto, digamos, de exceção, que está vivendo num contexto de exceção, né? Então, eu penso, né, que toda análise que envolve esse período de pandemia, muitas vezes, pode merecer análise separado se tiver como motivação, de fato, a questão da pandemia, né? A alteração de controles internos em virtude da pandemia. Aí é uma análise separada. Agora, no contexto geral, parece que fica um pouco sobrando, né? A questão de misturar o mundo normal com o mundo de exceção que a gente está vivendo aí, né? Um outro contexto, um outro problema, uma outra pesquisa, daí, ao meu ver, né? Então, seria essa uma ponderação, né? No referencial teórico, eu pensaria, sugeriria, né, que seria interessante abordar aqui a teoria da contingência, iniciar com ela, né, com a teoria da contingência que ela é mencionada, e aí reestruturar os estudos anteriores, né, para que você consiga, né, de fato, subsidiar em primeiro lugar a hipótese ou o pressuposto da pesquisa, né, que vai, de fato, nortear tanto a resposta, quanto a discussão e quanto os elementos do instrumento, né, de pesquisa que é mencionado, né. Então, essa seria a minha sugestão em relação ao referencial teórico. Quanto à metodologia, achei bem escolhido o CONACYT, ele é bem pontual e bastante específico, foi bem escolhido, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, tem tudo a ver com o objetivo do trabalho, então eu achei isso muito legal, o trabalho de vocês. Também, na metodologia, uma sugestão de melhoria seria pormenorizar como foi construído o instrumento de pesquisa.
Eu acho que esse processo é importante. Quais foram as fontes, como foi construído, né? Quais foram as referências, né? E também apresentar de uma forma mais clara qual é o protocolo da análise qualitativa que foi colocado, né? Foi falado de análise de conteúdo, análise exploratória de dados e tal, né? Só que você colocar a definição não esclarece para a gente como é que você fez, né? E como a gente pensa, né, no método científico, né? É importante que se uma pessoa pegar teu trabalho e conseguir fazer da mesma forma, vai ter o mesmo resultado. Então, para a pessoa conseguir ter essa percepção de validade, é importante colocar esses pormenores, sabe? Como foi construído o instrumento, quais foram os procedimentos mais pontuais, né? Para trazer esse detalhamento para que a pessoa saiba, poxa, como é que fez? E se eu fizer da mesma forma, será que vou chegar no mesmo resultado? Essa é a importância do método nesse sentido, né? Na análise, não sei se já tô me apressando, né? Já tá, tá dando tempo de adotar, né? Depois tá gravado, tudo bem. Na análise, também é importante, penso eu, né, cotejar os resultados com os estudos anteriores. Isso é importante para você conseguir fazer uma boa discussão e conseguir defender de que forma o teu trabalho e esses achados eles avançam em relação à teoria, aos estudos já colocados aí na literatura, né? Então, isso vai ajudar para você conseguir fazer uma melhor discussão e uma melhor conclusão também, né? A conclusão, ela está um pouco, digamos, descritiva, né? Achamos isso, achamos aquilo, achamos aquilo. A resposta que fica, que tem que responder é o tá e daí, é o famoso tá e daí. Tá, e daí? E daí? No sentido de que forma, né, que o teu trabalho, quais são as implicações do teu trabalho, né? O que ele avança? Então, essa questão da discussão, ela é bastante importante para você conseguir identificar o que o teu trabalho traz de diferente e de inovador no aspecto teórico, também no aspecto prático, social, né, que tem um ponto interessante tanto nesse trabalho quanto nos demais trabalhos, né, dessa seção e dessa área. E acho que isso é bastante importante para você valorizar e responder a pergunta, tá, e daí, o que isso implica, né? Então, essa é a questão. Muito bem, então acho que essas seriam as minhas considerações, espero que levando aí para o teu grupo algo suscite alguma melhoria para depois vocês mandarem o trabalho aí para frente e conseguir aí uma publicação aí com base no trabalho que vocês propuseram. Então, parabenizo a você e os demais autores, né? E, em primeiro lugar, não sei se quer comentar alguma coisa que eu falei, antes de eu abrir a palavra para os demais colegas. Não, apenas agradecer, professor Henrique, deu tempo de anotar tudo e agradeço já muito por todas as contribuições, foram bem pontuais e isso ajuda, né, no avanço da pesquisa. Muito obrigada. Opa, esse é o objetivo, estamos aqui para isso. Com certeza também os colegas estão aqui para isso, para ajudar também para você conseguir fazer um bom trabalho, uma boa publicação aí definitiva. Então, nesse sentido também eu gostaria de abrir o microfone, a palavra, o espaço aí para os demais colegas que estão aí, né, na sala, que se sintam à vontade aí a fazer as suas contribuições. Então, tá aberto o espaço aí, a Gabriela já pegou até uma folha nova para anotar aí as suas contribuições. Vou até tomar uma água aqui para dar uma deixa. Aqui, professor Ricardo Rocha de Azevedo. Fique à vontade, professor. Obrigado aí pela presença e fique à vontade. Professor Henrique, obrigado aí pela passar a palavra para mim. Parabéns aí pela mediação. Gabriela, parabéns aí pela pesquisa, tá? Eu não tinha lido, eu fui lendo aqui um pouquinho antes do evento, então são pequenos comentários porque eu acho que a pesquisa vai seguir, né? Como você mesmo colocou, né? Eu acho que o apêndice aqui é o questionário, né? Não tem nada mais, né? O questionário coletado é o apêndice, né? Eu acho que dá para comparar, né? Tem alguns pontos. O primeiro né? Você tem uma resposta de um órgão, né? Mas você pode ter mais de uma resposta de um órgão, e isso pode variar de acordo com até a posição dele. Isso eu acho que é interessante. Então, eu tenho auditores e tenho controladores, né? Vocês perguntaram o que ele faz lá, né? E como ele percebe o software, pode variar. Porque a gente procura padrões, variações, né? Nesse tipo de análise.
Eu acho que dá para usar. Além disso, nas análises, não dá para comparar capitais com o governo de estado e demais municípios, né? Eu vi que tem até Câmara, então isso aí de alguma forma precisa ser tratado, né? Eu acho que é importante. O outro ponto eu vou dar um passo atrás, né? Software, né, para a controladoria, esse tema é bem interessante, eu tenho até uma iniciação científica andando discutindo isso. Não é claro nem o que é controladoria, né? Quando a gente fala de controle interno de governos, de órgãos, né? Quando a gente vai em um governo, é uma atividade, a gente vai no outro, é outra atividade, né? Apesar de ser uma regra constitucional prevista prevista já desde a 420, LRF, etc., que a gente vai ver na prática eles fazem coisas diferentes, né? Etc. Então é bem interessante porque o software permite captar isso, né? É uma proxy, né? Então eu acho que as atividades variam bastante. Eu fico em dúvida se quando eles colocam que o software é público, né? O que é? Se é um software desenvolvido internamente, se é um software livre, eu não sei o que ele entendeu aqui como software público. Eu acho que ele entendeu em alguma, né, desses dois pontos, acho que pode deixar claro, né? O software público no Brasil, livre, o software livre no Brasil vem diminuindo, né, pelo que eu venho acompanhando, né, mas, enfim, acho que como são grandes, são estados e grandes municípios que você captou, talvez seja isso, né. O outro ponto aqui, eu não posso usar todo o tempo aqui, né, qualidade do software, né? Tem alguma vaguidade epistêmica, a gente usa esse termo, né? O que é qualidade, né? Como que ele entende, o que eu pergunto, né? Mas de toda forma isso aqui dá para comparar depois com os outros resultados, né? O que varia, como ele percebe o software, né? Eu acho que ele dá para defender isso aqui e usar, né? Enfim, acho que é uma discussão boa, mas precisa encaixar com a segunda parte, né? Covid, acho que ficou um pouco destoado aqui, mas é uma versão inicial, né? Para conseguir usar isso em conjunto, né? CIAFIC, modelo único, né? Que é um outro ponto, eu sou da controladoria. Eu uso o CIAFIC para acessar as informações, né? Como controlador. Ou seja, o CIAFIC do meu órgão, né? Do meu ente aqui que eu estou atuando. Às vezes ele acha que ele tem software, mas ele não tem software de controle interno, né? Você é uma grande, percebo isso, enfim, na prática mesmo. Eu fui controlador em Ribeirão Preto, né? Qual é o software que a gente usava em Ribeirão Preto, na cidade grande, né? Era o Word e Excel. E o que nós tínhamos de software era o CIAFIC. Então nós acessávamos o CIAFIC, né? Então auditoria, todos os outros trabalhos, né? Eram sem um software. Então é bem interessante isso e faz parte, acho que, das competências, né, da construção de competências que as controladorias devem ter. Mas você tem grandes, um extrato, né, do CONAS aqui, mas eu acho que é uma boa discussão. Então, desculpa, professor Henrique, me alongar aqui, mas o tema é bom. É isso, Parabéns, fique à Gabriel. vontade aí, temos todo o tempo aí, fique à vontade. Tudo é produtivo. Muito obrigada, professor Ricardo. Você sempre contribui muito com muita boa vontade, isso é muito importante. Com certeza. Muito obrigado, professor Ricardo, fique à vontade e tal, né? Suas contribuições sempre muito pontuais, muito importantes. A questão das variações, de ver as variações, de repente, fazer essa estratificação é bastante importante, até para não misturar coisas que não pode misturar e até separar e ver comportamentos diferentes. Eu acho que isso é bastante relevante, né? E interessante, né, a colocação do professor Ricardo também, né, que isso se replica em grande maioria dos órgãos, penso eu, né? Qual que é a principal ferramenta de controle interno? É o PROC-V. Geralmente, PROC-V, soma C, até por aí, né? A gente acaba pescando informações de um sistema que tem determinada finalidade para pegar, puxar e achar algumas indicações, né? Então, não é esse software dedicado para controle interno, mas acaba sendo fonte de informação, né? De fato. Muito bem. Deixo também aberto aí, temos mais um tempinho. Se algum colega aí tiver mais alguma contribuição para a Gabriela, que está aí ansiosa para suas contribuições, pode ficar à vontade. Tomar mais um pouquinho de água aí para dar uma deixa. Bom, ninguém está falando, eu vou fazer mais um comentário. Por favor. A pergunta aqui, Gabriela, ela parece que ela é precisa, né? A controladoria se utiliza de algum software específico, né, para as atividades de controle interno, né?
Então, se ele prestou atenção ali, isso é uma limitação em todo o questionário. A gente imagina que, aliás, tem até formas, né? Nós usamos ali, tem mecanismos de a gente perceber se ele prestou atenção, né? Se ele não foi marcando tudo de uma forma aleatória, ou etc, né? Mas a questão né? Acho que está captando esse software aí, né, do uso dele, né? Acho que é importante só para... Eu tive um pouco de dúvida aqui, mas olhando melhor o questionário, pelo menos ele tá claro. A princípio não deveria ser confundido com esse outro software que é o CIAFIC, que ele acessa a informação, né? É verdade, esse risco sempre tem, né, da pessoa entender uma coisa, responder outra, né? Isso é uma limitação inerente, né? Mas realmente, né, tá bem específico. Um software específico, aí é limitação inerente, né? Não é problema de questionário, de fato, realmente. Muito bem, temos aí muito obrigado, professor Ricardo, mais uma vez aí, suas contribuições sempre bastante importantes, a gente sempre aprende bastante. Temos aí alguns minutinhos ainda. Alguém tiver algum ponto aí, só se manifestar. Felipe, por gentileza, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. É bem rápido e objetivo, Gabriela. Só naquela questão que até o Henrique levantou da reestruturação da conclusão, isso é importante porque dentro do teu trabalho tem elementos importantes. Um exemplo, aquela questão que tu falaste até na tua apresentação, tu ressaltaste, a aprendizagem com um trabalho remoto, até com questões de uso de novas tecnologias, enfim. Então, isso acaba reforçando algumas discussões, não só de controladoria, mas de controladorias, né? Mas também de uso de softwares e tecnologias dentro de organizações. Então, eu acho que se tu focares na tua conclusão, é só reforçar mais um pouco que o professor Henrique falou, mas com um elemento bem importante que tu trabalhasse no teu trabalho, no teu artigo. Com essas implicações, eu costumo falar assim, não me entenda mal, mas assim, o artigo muda de patamar, né? A gente consegue que ele seja citado, a gente consegue levantar novos temas de pesquisa futura, mostrar caminhos que tu enxergaste. Isso é importante. Na verdade, o que está sendo contribuição aqui não é nada diferente do que está no teu trabalho, só é visto de outra forma. Então, se tu trabalhares a tua conclusão, eu acho que nessa perspectiva, eu acho que tens elementos muito legais no teu trabalho, que tu pode ir para frente, assim, com ele, conseguir uma boa publicação, ou que seja citado lá na frente, e além disso tudo, né, que contribui com a literatura, eu acho que é o mais importante. Então, era isso, professor. Muito obrigada, Felipe. Senhor Felipe, muito obrigado aí pela contribuição. Professora Vilma, pode ficar à vontade. Consigo fazer uma pequena pergunta? Com certeza. Eu não li o seu artigo assim em profundidade, mas fiquei com uma dúvida em relação à pesquisa quali-quant que você se utiliza ali. E vejo aquela lista de órgãos, e assim, quem é que você definiu para te dar, você vai fazer entrevistas, essa coisa, como é que você definiu? O seu trabalho é quali ou ele é quant, efetivamente, né? Então, se você define que é quali, não tem importância que você utilize técnicas quant, somente para que você vai utilizar. E, efetivamente, para você não se perder em relação às suas entrevistas e quem é que você vai escolher para te dar as informações. Então, isso é muito importante para você depois não ficar com uma grande quantidade de material e não saber o que fazer com aquilo. Então, eu acho que é uma dica para você depois não se perder, porque nós, a Agnes tinha apenas uma pessoa que falou muito por 2 horas e a gente tinha material e respondeu todas as questões, ou seja, uma pessoa resolveu a nossa questão de pesquisa, então não é a quantidade que vai resolver o seu problema de pesquisa. Tá? Então, dá uma pensadinha em relação à tua metodologia, assim, as técnicas de coleta e depois de análise de dados. Tá bom? Obrigada, professor Henrique. Era só alguma coisa que me inquietou.
Professora, rapidinho, professor Henrique, só um comentário, professora Vilma, foi Bem. bem pontual o seu comentário, porque, na verdade, por ser um trabalho em construção, a gente fez o questionário semi-estruturado, então a gente fez escala Likert em alguns pontos, né, para caracterizar eles, mas em alguns momentos a gente deixa o espaço aberto e a gente conseguiu respostas boas, que é o que você está falando, a qualidade no relato, né? Então, na verdade, a gente tentou trazer algumas informações de modo quantitativo, em questão de frequência mesmo, não exploramos um método muito robusto, né? A gente fez uma análise exploratória mesmo dos dados, e traz essa análise qualitativa tentando explorar esses relatos, entendeu? Então, assim, mas está algo muito ainda raso, né? A gente precisa aprofundar isso, a gente tem muito dado, mas a gente precisa explorá-los melhor. E essa parte metodológica foi importante você frisar, porque vai ajudar muito no direcionamento futuro do trabalho. Só para fechar, é efetivamente a representatividade do sujeito que você precisa buscar. Quem é que vai te dizer o que você precisa? O resto você descarta, que é isso que vai te servir. Desculpa. Parabéns pelo trabalho, tá? Eu também não falei. Parabéns pelo trabalho, parabéns por Muito estar obrigada. aqui. Isso é importante, tá? Muito Professor obrigada. Henrique também, gostei muito das suas anotações, se debruçar sobre o trabalho. Parabéns, professor Henrique, tá? E os outros que falaram aí também, eu acho que contribuíram bastante para a Gabriela aí, para o processo de melhoria dela. Obrigada. Bondade sua, professora. Obrigado aí pelo elogio. E muito obrigado, né, pelas contribuições da professora Vilma. Obrigado pelas contribuições do professor Felipe também, que colocou. Com certeza, agora a Gabriela vai colocar tudo debaixo do braço, vai ter bastante assunto aí quando voltar para o grupo de pesquisa dela, e isso que a gente leva de mais importante no congresso, né? Então, agradeço muito a contribuição de todos aí, e com certeza isso levanta muito aí o nível aí das discussões, né? Agradeço muito. Muito bem, então, parabéns, Gabriela. Agora não vai faltar trampo para você. E vamos seguindo para a segunda apresentação, que é da Agnes. A Agnes apresentará o trabalho Adequação de Práticas de Gestão e Organizações Sociais da Área de Saúde frente à diretriz de compliance. Então, pode compartilhar, a sala é tua, pode ficar à vontade. Todos estão bem na apresentação? Está chegando, ainda não chegou. Não? Chegou um PDF aqui, vamos ver. Para mim está Opa, aparecendo, Agnes. agora apareceu. Para mim tá aparecendo. É que aqui em Curitiba está muito frio, então acho que a fibra ótica está meio congelada. Mas agora chegou. Então, 17h34, 15 minutos. Sala é tua, Agnes, fique à vontade. Tá certo, obrigada, Henrique. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos. E eu vou começar a apresentação do artigo. Então, esse artigo, ele foi elaborado em conjunto com a professora Vilma e o professor Valmor Slonsky, também presente, o professor Leonardo Lugoboni e a professora Ana Lúcia, que eu acredito que esteja presente também. Então, o artigo, ele tem como título Adequação de Práticas de Gestão em Organização Social da Área da Saúde frente a diretrizes de compliance do IBGC, CGU e da BCE. Então, eu trouxe uma agenda sobre os principais assuntos que serão discutidos na apresentação, introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões, a conclusão e referências. Então, na introdução, partiu-se, né, da premissa, pesquisas apontam que práticas de gestão e controle em grande parte das organizações filantrópicas, né, organizações do terceiro setor, ainda são realizadas de formas precárias, né? E mediante a crescente importância das organizações do terceiro setor para a economia, né? Então, tem-se uma maior cobrança tanto na transparência como na prestação de conta dessas entidades, o que leva-nos a pensar que as demonstrações financeiras, elas deixam de ser uma exceção e passa a ser uma regra. Então, o que o nosso referencial teórico apontou foi que muitas pesquisas vêm discutindo, né, a qualidade da informação contábil para a tomada de decisão nas organizações do terceiro setor, e também muito já tem se discutido no quesito legitimidade e o valor reputacional dessas organizações.
Então, ocorre que essas entidades, né, essas entidades sem fins lucrativos, elas passam a ser forçadas a criar alternativas sustentáveis e intensificar esse processo de profissionalização, com foco em buscar novos instrumentos e práticas de gestão para auxiliá-las, né, nas suas operações diárias, no seu dia a dia. Então, as pesquisas, no referencial teórico, foi identificado que as pesquisas defendem que a adoção de práticas de conformidade e o estabelecimento de uma cultura de compliance tem se tornado um caminho viável para a responsabilidade corporativa e a sustentabilidade de entidades no terceiro setor. Então, sendo o compliance uma das dimensões da governança corporativa, né, de modo geral, e no terceiro setor também, motivou a realização a motivação dessa pesquisa e a formulação da seguinte questão de pesquisa: qual é a adequação de práticas de gestão em organização social da saúde frente às diretrizes de compliance instituídas pelo IBGC, pela CGU e pela BCR? E, para responder essa problemática, né, elaborou-se como objetivo geral determinar qual é a adequação das práticas de gestão em organização social da área da saúde frente a diretrizes de compliance instituída pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, pela Controladoria Geral da União, a CGU, e pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. Então, com esse trabalho, espera-se contribuir para a adoção de diretrizes de governança corporativa e controles internos, estabelecendo uma cultura de compliance no terceiro setor, e também implementar uma política de profissionalização na gestão e no preparo tanto das entidades quanto dos dirigentes, voltada para a responsabilidade social corporativa e para a sustentabilidade organizacional das entidades do terceiro setor. Então, eu vou falar um pouco da fundamentação teórica, né? Então, para responder à questão de pesquisa e alcançar o objetivo geral do trabalho, entendeu-se que a teoria que melhor atenderia às necessidades do estudo seria a teoria institucional. Então, a teoria institucional, seus construtos, pressões coercitivas, governança corporativa, caindo aqui no compliance, que é o foco do trabalho, né? Ou seja, as pressões coercitivas. Então, seria o quê? As pressões ambientais, as pressões externas, né? Que sofrem essas entidades filantrópicas na busca perene dos recursos, né? Então, o estabelecimento de normas, de regras, que se não seguida por essa entidade, ela deixa de ter essa perenidade, né? Ela deixa de ser sustentável, deixa de ter a sustentabilidade organizacional. Então, essas entidades, elas são pressionadas a andar em conformidade e manterem-se assim, né, sustentáveis e legítimas diante do mercado. Então, essas pressões, elas podem ser classificadas de 3 formas: pressões normativas, ou seja, a profissionalização dessas entidades, a pressões mimética, ou seja, se orientar pela outra, né, copiar outra, se orientar pelo mercado, e as pressões isomórficas coercitivas, políticas estatais, né, então, pressões internas. E aí, então, temos os construtos da teoria, né, pressões coercitivas, governança corporativa, e a gente cai aqui no compliance. Então, compliance atrelado ao quê? Atrelado à conduta, à forma de agir, o comportamento, que vai mais numa linha de subjetividade, né, ou seja, como essa entidade ela deve se comportar, como ela deve ser conduzida. Então, o compliance, nesse estudo, a partir das diretrizes levantadas de governança corporativa e controles internos, ele foi estruturado a partir de 3 eixos. Então, o eixo normativo, né, que é um eixo que fala sobre leis, regras e códigos de conduta. O eixo comercial, respeitando o estabelecimento e respeitando a possibilidade de prestação de contas, ou seja, a disponibilização da informação aos stakeholders, às partes interessadas, e o eixo organizacional, onde tem-se que as práticas de gestão elas devem ser criadas visando
a sustentabilidade organizacional, né, da entidade e a sua continuidade. E aqui estão os estudos nos quais a gente se baseou para a construção dessa parte de teoria. Estas são as pesquisas atuais, as pesquisas que nós utilizamos, né, são pesquisas, em sua grande maioria, internacionais e atuais. Falando um pouco da metodologia, então, aqui está o desenho metodológico da pesquisa. A metodologia ela foi realizada em 3 fases, né? Então, a primeira fase, o tipo de pesquisa, a segunda fase, a fase de coleta de dados, e a terceira fase, a fase de análise de dados. Então, a pesquisa ela foi classificada como uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo. A pesquisa ela foi realizada em uma organização social da área da saúde, onde teve-se um colaborador, um único colaborador, que para a escolha desse colaborador foram estabelecidos critérios de escolha, né? Então, esse colaborador ele precisava ter uma certa experiência na área de contabilidade e controladoria, ele precisava ter experiência na área de compliance, ser responsável pelo setor de controladoria, contabilidade e governança, e ele também precisava ser partícipe nas tomadas de decisões quanto à adoção e formalização de práticas de gestão dentro dessa entidade. Então, a partir do convite desse colaborador, foi encaminhado um termo de consentimento, onde explicou-se, né, quais eram os objetivos da pesquisa, e solicitado que ele validasse a participação dele nessa pesquisa. A partir daí, iniciamos a segunda fase de coleta de dados, né? Essa coleta de dados foi feita em 2 momentos. Na primeira parte, a entrevista, e na segunda parte, no segundo momento, a análise de documentos. Então, para essa entrevista, utilizamos como instrumento de pesquisa um roteiro de entrevista, e esse roteiro ele foi subdividido em 5 fases, contando cada fase tinha o seu objetivo. Então, a primeira fase tinha o objetivo de conhecer o perfil da entidade estudada, a segunda fase tinha o objetivo de conhecer as práticas de condutas éticas da entidade, a terceira fase tinha o objetivo de conhecer a legislação e gerenciamento dos quais a entidade se valia, a quarta parte tinha como objetivo conhecer a estrutura de governança da entidade, e a quinta parte conhecer suas práticas de gestão voltada para divulgação e transparência. Essa entrevista ela foi transcrita, encaminhada para o nosso colaborador e validada posteriormente por ele. E num segundo momento foi feita a análise de documentos, também utilizamos como instrumento de pesquisa um formulário de coleta de dados, e os documentos analisados foram um código de conduta da entidade, um relatório de compliance e os relatórios financeiros do ano anterior dessa entidade. E aí passamos à terceira fase, a fase de análise de dados, né? Os dados eles foram analisados a partir da interpretação de sentidos, com base em Gomes e Minayo. Esses dados eles foram previamente pré-analisados, e depois, no segundo momento, foi feita uma análise mais profunda. Então, primeira leitura e compreensão do material, a exploração do material, e, no terceiro momento, a interpretação, o tratamento e interpretação dos dados. E aí foi feita uma triangulação de dados entre os dados obtidos na entrevista e na análise de documentos, e depois a categorização desses dados. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos resultados. Então, o contexto da entidade estudada. Tratava-se de uma associação de natureza filantrópica, habilitada como uma organização social, no caso da área da saúde. Essa organização ela atua com contratos de gestão e subvenções. Foram levantadas, né, diversas organizações que atuavam com contrato de gestão e subvenção, e aí identificou-se que essa organização tinha um maior índice de receitas públicas, né, atuava com contratos grandes, contratos públicos grandes, entendendo-se que, então, ela deveria ter um maior grau de conformidade nas suas práticas de gestão. Então, por isso, a selecionamos. Então, essa organização, ela apresentava em seus relatórios financeiros um índice de, em média, 82% de receitas públicas, 15,5% de incentivos fiscais, né, gratuidades, e 2%, mais ou menos, de outras receitas.
Então, aqui, falando um pouco mais dos resultados, fazendo uma síntese geral, foram estabelecidas 20 diretrizes, né, a partir dos núcleos que nós criamos, os núcleos criados de conformidade. Então, essas diretrizes, elas foram classificadas conforme os núcleos, né? Então, 9 diretrizes aqui no núcleo de compliance normativo, 7 diretrizes no núcleo de compliance comercial e 4 diretrizes no núcleo de compliance organizacional. Então, o que a gente percebeu a princípio, né? Que no núcleo normativo, a entidade apontava o atendimento na sua totalidade, né? Então, as diretrizes que foram classificadas aqui no núcleo normativo foram todas identificadas nas práticas de gestão adotada dentro da organização. O que não ocorreu no comercial. Houve atendimento, sim, de diretrizes, mas houveram 2 diretrizes não identificadas nas práticas de gestão dessa organização. Assim como também no núcleo organizacional, onde não identificou, houve-se identificação de 3 diretrizes, mas uma delas não foi identificada. Então, aqui no núcleo normativo, houve uma predominância das práticas das diretrizes do IBGC e da CGU, né, que são práticas voltadas para a governança corporativa e controles internos. Aqui no núcleo comercial, predominância da ABCR, né, que é uma organização voltada para práticas de gestão no processo de captação de recursos. E aqui no núcleo organizacional, também IBGC e CGU, que são práticas de gestão voltada para a área para práticas de gestão de governança corporativa e controles internos. Então, fazendo uma síntese geral aqui dos núcleos, né? Então, no núcleo de compliance normativo. Então, a gente trouxe o quê? As práticas de gestão em destaque de cada núcleo. Então, o que foi que a gente conseguiu identificar no núcleo normativo? Que a entidade, ela disseminava uma cultura ética, leis, normas, um manual de conduta, que a entidade, ela criou mecanismos para a identificação de práticas irregulares, que a entidade, ela tinha, sim, uma estrutura de governança muito bem montada, um setor de compliance, um setor de controles internos, de gerenciamento de risco, que a entidade, ela monitorava e avaliava as políticas já instituídas, que existia uma tratativa para casos de práticas de irregularidades identificadas e que tinha uma alta adesão da alta administração às políticas e práticas instituídas. Então, aqui a gente trouxe pequenos trechos, né, da entrevista, onde demonstra a identificação dessas práticas. Então, aqui, nesse primeiro trecho da entrevista, associada aqui a essa primeira prática identificada, e aqui nesse segundo trecho, trazendo essa parte de criação de mecanismo da identificação de práticas irregulares. Então, fazendo uma discussão com a literatura, né, nesse primeiro núcleo normativo, então... Agnes, um minutinho. Você tem 1 minuto para fechar. Tá bom. Então, tá certo. Então, fazendo uma discussão com a literatura, eu trouxe aqui outras pesquisas que falaram, né, que trouxeram resultados parecidos. Então, no núcleo normativo, explica o comportamento de organizações que é influenciada pelas pressões de mercado que tendem a agir conforme a norma, e também pesquisas que dizem que práticas de conformidade são elementos-chave para a conquista de credibilidade e legitimidade. Aqui no núcleo comercial, a síntese também identificou-se o estabelecimento de parcerias, políticas de remuneração, conflitos de interesse e confidencialidade das informações dos doadores, e trouxe também pequenos trechos que fazia alusão a essas práticas identificadas. Fazendo um pouco uma discussão com a literatura, também o que foi identificado, que outras pesquisas também identificaram que decisões organizacionais visam a sustentabilidade e a manutenção do valor reputacional, e também pesquisas que destacam a função dos controles internos como prevenção e identificação de atos corruptos como forma de sustentabilidade das entidades sem fins lucrativos, atrelados ao cumprimento de regras e valores sociais.
e pesquisas também que ressaltam que o processo de captação de recursos deve ser uma atividade planejada dentro da entidade. E o último núcleo, o núcleo organizacional, foi identificado uma adesão e comprometimento da alta administração, a implantação de uma estrutura muito bem organizada de governança corporativa, a criação de mecanismos de controle de gestão de risco e atividades práticas, a entidade ela era auditada anualmente, mecanismos de prestação de contas e, assim como nos outros núcleos, trechos da entrevista para fazer uma alusão à identificação dessas práticas. E como discussão com a literatura, outras pesquisas também constataram governança corporativa, controles internos e compliance como ferramentas de gestão e controles no impacto do aumento de níveis de doações do terceiro setor, assim como identificaram também que conhecer e aceitar os riscos de cada área é possível planejar atos de prevenção, e identificaram também que o comitê de auditoria assimetria de informações e otimizações de decisões no terceiro setor. Então, como conclusão, a gente traz que essa entidade ela procura responder às pressões coercitivas com alto grau de aderência a diretrizes de compliance, que suas escolhas e condutas elas visam sim a preservação da sua imagem e a conquista de maior credibilidade e legitimidade no mercado. E também logo existe alinhamento entre as práticas de gestão instituídas e as diretrizes de compliance emanadas. E como implicação prática, essa pesquisa traz como que a política de orientação e preparo das entidades do terceiro setor, ela tem relação com boas práticas de gestão e atuação dos seus dirigentes em vista da responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade organizacional. E num novo cenário da pesquisa, colocamos aqui como opção seria estudar mais a fundo, né, o estado atual da cultura de compliance, a responsabilidade social corporativa, com foco nos eixos e diretrizes de compliance estabelecidos nessa pesquisa, no entanto, né, considerando um maior número de organizações do terceiro setor. E aí eu finalizo aqui. Muito obrigada a todas. Obrigado, Agnes. Se puder tirar o compartilhamento, que daí a gente fica num quadro maior. Isso, muito bem. Então, parabéns pelo trabalho, né, para você e para os colegas. Já vou passando aqui para algumas contribuições, alguns pontos assim mais relevantes, né, para a gente pontuar. Acho que assim, o primeiro ponto que eu colocaria como uma contribuição, né, para você e para os coautores, né, seria, em primeiro lugar, né, que a Organização Social de Saúde ela aparece lá na questão de pesquisa na introdução. A introdução ela é bastante longa e tal, né? Eu sinto que demora um pouco para chegar no cerne da questão, sabe? E a Organização Social de Saúde ela surge na questão de pesquisa. E acredito que seja importante, né, em algum momento lá na introdução, argumentar que isso vai ajudar tanto para a introdução quanto na metodologia, quando vocês explicam e descrevem a Organização Social de Saúde. Por que que essa Organização Social de Saúde e uma Organização Social de Saúde, ela é um cenário empírico ideal para você fazer essa investigação? Por que que responder essa questão de pesquisa, o interessante é fazer com base numa organização social de saúde, e por que nessa organização social de saúde, né? Lá na metodologia se coloca até, né, que tem algumas características da organização social em relação ao seu tamanho, recursos e tudo mais, né? Mas penso, né, que para uma argumentação quanto à escolha da Organização Social de Saúde, o principal elemento orientador é por que que essa instituição ela é importante para responder a questão de pesquisa, para ela te dar aquela resposta àquela pergunta que vem de uma lacuna teórica, né? Tudo bem, não se questiona a relevância dela, né? A importância dela, a relevância dela, mas por que que ela é importante para responder a questão? Por que que ela é um cenário empírico ideal para responder aquela questão como um caso escolhido, né? Às vezes colocar que ela é grande, que ela tem um porte tal, né? Vai falar da relevância, mas por que ela é um cenário empírico ideal? Então, acho que esse seria um ponto que acho que na introdução tem deixado de alguma forma, né? Por que a Organização Social de Saúde
e em algum momento colocar por que ela é ideal para responder aquela questão de pesquisa. Eu acho que essa argumentação ela é essencial para defender bem, né, o porquê a escolha dessa instituição, né? Alguns parágrafos, eles são bastante longos ao longo do texto. Eu acho que eu sei por quê, né? Fica tudo ali e tal, né? Dentro das páginas e tal, né? É claro que isso vai ser acertado no momento em que vocês forem fazer uma publicação definitiva, em que daí você tem um espaço maior, mas só não esquecer disso daí, né? E acho que se for precisar cortar alguma coisa, diminuir, né? De repente, alguns periódicos pedem quantidade de palavras e tal, pensar na introdução. Como eu falei, a introdução ela tá um pouco longa, né? E demora para chegar um pouco no ponto específico. Eu acho que dá para ser um pouco mais objetivo ali, né? E na introdução, uma sugestão que eu daria também é cuidar um pouco com algumas fontes que são utilizadas para suportar alguns argumentos, né? Por exemplo, o primeiro parágrafo, né, ele fala, né, que as organizações do terceiro setor vêm sendo forçadas a criar alternativas. A fonte é de 2010, né? Então, querendo ou não, já faz 10 anos, né? Será que não tem uma fonte mais atual, né, para dizer que de fato esse é o contexto, né? No segundo parágrafo da mesma forma, né? Você coloca um argumento de contexto, mas a fonte ela já tem aí alguns anos, então pensaria, poxa, será que de repente dá para colocar uma fonte mais atual que expresse de fato, né, qual é o contexto que essas organizações estão inseridas, né, nesse contexto, né, não num contexto de alguns anos, né, que já passou, né? Bem, quanto ao trabalho, né, eu achei bastante interessante tanto o tema, né, quando fala em relação a organizações sociais de saúde, fala as organizações híbridas, né, questão de parceria público-privada, essa questão é um tema em alta, né, achei bastante interessante na análise do cotejamento que foi feito com estudos anteriores, que foi apresentado também no trabalho, e a abordagem da teoria institucional também ela é muito boa, né, para justamente ajudar nessa parte de discussão. Acho que foi um ponto bem interessante do trabalho de vocês. E aquele desenho do slide lá da metodologia, eu achei tão legal que acho que de algum lugar vai ter que colocar alguma coisa assim, porque foi muito bem construído e apresenta muito bem a lógica de vocês. Então, vou pensar numa publicação, dá uma olhada de novo, que aquele slide ali ficou show de bola. Então, essas seriam aí algumas contribuições. Então, deixando aí agora a abertura para os colegas também para fazer alguma contribuição. Agnes, também se quiser falar alguma coisa também, antes de dar a sua réplica, fique à vontade. Não, professor Henrique, só agradecer pelas contribuições, com certeza são muito valiosas e vão ser revistas. Muito obrigada. Beleza, aqui colaborar já está pago, né? Está pago o congresso. E dizer que na dissertação ela colocou tudo isso, mas para o artigo a gente se perde, né? Dissertação. No Nossa, artigo a gente se perde. E já melhoramos para a revista. Então, assim, tudo que você colocou é ótimo. A gente já está se revendo, sim. Faz parte. Nossa, é uma escolha tão triste de se tirar o que vai cortar, o que vai recortar de uma dissertação. Eu passei por esse drama também, então a gente sabe como é que é, né? Tudo é importante, né? Tudo é importante, né? Se for 20 mil palavras, ainda vai ficar faltando coisa. Então, de fato, são escolhas, né? E a gente entende essas escolhas e é bom passar num congresso para ver, de repente, poxa, qual é a melhor escolha, né? E você vai sentir também na revista, Agnes, também, que às vezes você manda alguma coisa que você cortou, que você tem, e a pessoa fala, eu senti falta disso e tal na dissertação. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, a gente vai refinando. Obrigada pelas tuas contribuições. Estão certíssimas. Obrigada. Que isso. Gabriela, se puder aí fazer suas contribuições, fique à vontade. Prometo ser rápida. Que isso. Parabéns, Agnes, pelo trabalho. Eu, particularmente, gostei muito da sua ideia. Trazer esse órgão de saúde, eu achei bem interessante, porque a gente geralmente estuda, igual o meu caso, né, na minha dissertação, eu estudei controladorias em prefeituras, então, assim, é um diferencial do seu trabalho que você talvez pode trazer isso na sua problematização, na contextualização, explorar, né, esse diferencial do seu trabalho. No seu referencial teórico, na sua introdução, você traz, né, que você se baseou no IB, CG, CGU e a BCR, mas você não traz, antes da sigla, quais são esses órgãos, sabe? E como você se baseia neles, talvez na introdução seja importante você explorar um pouco sobre eles. Por que eles são importantes? Por que você se fundamentou neles? Na metodologia, você se baseia em Bardin,
Então, talvez seja importante você apresentar suas categorias analíticas, porque eu fiquei pensando, quais são as categorias analíticas dela, né? E aí, depois eu percebi que você estrutura no seu capítulo de resultados as suas categorias. Então, talvez mostrar para a gente como você chegou dos dados para as categorias seja importante. Parabéns como você apresenta os resultados. Eu achei sensacional, porque você traz documento, entrevista, e você traz isso tudo para a gente de modo muito claro. Aquela organização que você trouxe economiza espaço, deixa mais objetivo. Então, assim, só um parêntese, ficou muito bom. Um último ponto. Como eu também utilizei na minha dissertação teoria institucional, eu achei que vocês poderiam explorar um pouco mais, talvez na próxima versão vocês já tenham, o isomorfismo. Você traz em alguns trechos, né, você explora bastante no seu referencial os 3 mecanismos isomórficos, mas nos seus achados você não explora eles tanto, esses conceitos. Você traz muita literatura anterior de compliance, mas não traz a teoria institucional. Pelos seus relatos, né, pelos relatos dos entrevistados, perdão, me veio à mente a literatura institucional, da teoria institucional mesmo, sociológica, Carriers. Talvez você já esteja usando na próxima versão, mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada, que é justamente esses mecanismos institucionais utilizados pelas organizações para a conformidade. Então, eu acho que casa bem com o seu texto e não vai fugir da sua lente teórica, que continua sendo institucionalismo sociológico. No mais, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Gabriela. Muito obrigado, Gabriela. Excelente as contribuições suas. Passando para o Rafael. Pode falar, Rafael, fique à vontade. Eu também só, rapidamente, gostaria de parabenizar a Agnes pela coragem, né, de fazer um estudo qualitativo, porque é muito difícil fazer as análises qualitativas de entrevistas. Esse processo ele demanda, de certa forma, uma maturidade para você conseguir fazer essa codificação de modo robusto, né, que atenda aos requisitos aí mínimos para gerar conhecimento, né? Então, eu só gostaria de parabenizar, porque quando a professora Vilma falou ali de 2 horas de entrevistas, eu fiquei imaginando, né, você lá descrevendo esses dados, depois analisar, fazer o cruzamento com o documental. Então, acho que esse tipo de trabalho é muito bem-vindo, a gente agrega muito valor, porque é um conhecimento localizado de uma realidade empírica, algo que está acontecendo, né? Então, eu só gostaria de ressaltar isso, que é realmente louvável fazer trabalhos desse tipo, e como o professor Henrique falou, eu não li todo o seu trabalho, mas é importante a gente deixar bem claro, né, o porquê dessa organização. A professora Vilma até comentou da questão da pessoa que respondeu as suas perguntas, por que ela né, você apresenta os seus critérios ali na metodologia. Então, só isso que eu gostaria de parabenizar. Eu acho que isso é algo que deve ser sempre ressaltado, né, inclusive no seu trabalho, de mencionar isso. Como a outra colega falou, Gabriela, esses passos que você teve que seguir, todo esse trabalho que você teve para tabular, sintetizar esses dados, é importante ficar explícito, porque a gente sabe como é trabalhoso fazer isso só vai valorizar o seu artigo, com certeza. Então, é isso. Obrigada, Rafael. Obrigado, Rafael. Exatamente isso, né? É que você falou, é coragem, né? Qualitativo é fugir do mainstream, em primeiro lugar, é coragem, né? Então, parabenizar, né? Tanto a Agnes, né? Quanto a professora Vilma, que foi a orientadora, né? E o professor Valmoura, a Ana Lúcia e o Leonardo pelo trabalho. Com certeza gerará aí ótimos frutos aí no futuro aí, com certeza. Então, agradeço muito pela apresentação. Professora Vilma, quer falar alguma coisa? Não, só para fechar, muito obrigada, Rafael, pela tua fala, pelo que vocês estão colocando.
sim, a gente vai rever esses pontos, já revi, na dissertação está tudo bonitinho ali, falhou bastante, porque assim, corre, bota tudo e joga para o Congresso, então a gente nem conseguiu organizar, mas a gente vai rever sim, já reviu para a revista, mas o que é importante é assim, vocês falam do qualitativo, né, dessa coragem, é que não dá para ir com régua ver cultura, né? O gerencial são políticas, são práticas de gestão e a gestão como um todo, que você não pode colocar ali o quantitativo, ir lá com régua olhar a cultura. Então, ir, sim, com a subjetividade, né? Olhar esse contexto de um outro lugar, e eu acho que falta muito isso na contabilidade ainda. A gente dar mais crédito para o qualitativo, né? E ter mais rigor no método. Então, a gente está num caminho para se organizar nesse sentido. Então, por isso, e aí ela traz aí as diretrizes, né? Esta metodologia desenvolvida e que pode ser aplicada principalmente no terceiro setor, um setor tão precário, tão necessitado de governança, de controladoria, de boas práticas de gestão, do compliance como um todo, né, para que tenham sustentabilidade. Então, assim, é um caminho, a gente está contribuindo de alguma forma, mas tem tudo pela frente ainda. A gente está engatinhando bastante nesse sentido. Então, eu agradeço as colocações, tudo é bem-vindo, tudo será anotado, e muito obrigado aí. Nós que agradecemos aí a oportunidade, se alguma coisa aí for contribuir, com certeza já estaremos já bastante felizes aí de contribuir. Rafael, já que você já aqueceu a voz, pode mandar bala, já é agora a tua vez aí, pode projetar e fique à vontade aí para apresentar o terceiro trabalho, que é Estruturas de Governança e seus vínculos com a Justiça no contexto das organizações cooperativas. Aqui chegou. Pode ficar à vontade. Tá mudo, Rafael? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Saiu do modo apresentação, mas agora estou ouvindo. Antes estava no modo apresentação, não estava lhe ouvindo. Agora vai. Ok. Bom, então boa tarde a todos, né? Cumprimento aí todos os colegas, né? Em nome aí do professor Henrique. Esse artigo foi desenvolvido por mim, pela professora Andréia e professor Régio. O artigo é intitulado Estruturas de Governança e seus vínculos com a Justiça no contexto das organizações cooperativas. Contextualizando, né, é um ensaio teórico, então a gente desenvolveu aí agregou algumas ideias já trabalhadas na literatura para tentar, né, trazer essa visão da justiça e estabelecer um diálogo entre essa questão da governança com a justiça no contexto das cooperativas. Então, as cooperativas, né, elas são instituições aí do terceiro setor que têm características distintas, elas são diferentes de empresas que têm fins lucrativos, né? Então, elas são organizações que têm objetivo econômico, mas que não têm o objetivo de lucro, né? E também elas seguem valores que são particulares, digamos assim. Então, a democracia, a questão da igualdade, equidade, solidariedade, são valores que estão implícitos em todos os atos das cooperativas, né? Então, é esperado que esses valores, tanto em nível organizacional, como em nível pessoal, como a honestidade, abertura, responsabilidade social, cuidado com as outras pessoas, eles estão implícitos. Então, isso traz características um pouco diferentes para esse tipo de organização. Olhando um pouco para
para as empresas que são do setor do agronegócio, né, que é a minha formação, meu mestrado em agronegócio, a gente foi olhar um pouco para as cooperativas agrícolas e a gente foi entendendo, né, alguns problemas que estão aí no contexto desse tipo de cooperativa. Mas participar de uma cooperativa é vantajoso por vários motivos, né? A oferta de serviços, a comercialização da produção, assistência técnica, a aprendizagem, o retorno financeiro e descontos em investimentos. Então, essas são externalidades positivas que a cooperativa oferece para os seus cooperados, né? Então, as pessoas se interessam, né? Geralmente eu vou fazer esses exemplos aí, trazendo as cooperativas agrícolas que estão mais relacionadas com a minha área. Então, o produtor rural, ele se interessa, né, em participar da cooperativa normalmente por conta disso. Além de ser membro de uma organização que tem os valores cooperativistas, ainda tem essas vantagens que são externalidades positivas que fazem diferença para o produtor. Apesar disso, né, existem alguns estudos recentes que mostram que esses benefícios eles não são fortes o suficiente para superar o atributo concorrencial preço. Então, se o preço que é pago pela cooperativa é menor do que é pago pelo mercado, alguns produtores preferem vender a sua produção fora da cooperativa. Então, essa manutenção da frequência de trocas contratuais, ela acaba sendo condicionada pelo patamar de concorrência estabelecido no mercado, sempre pensando em não afetar a sua rentabilidade, né, a rentabilidade da sua atividade produtiva. Isso, de certa forma, revela um comportamento oportunista por parte dos cooperados, que no contexto de cooperativas agrícolas é chamado de carona, né? Então, é aquele cara que só trabalha com a cooperativa, ele só aproveita as externalidades positivas oferecidas, mas na hora dele entregar a produção, ele vai ficar fazendo essa análise de mercado. Então, isso é um problema para as cooperativas agrícolas que chama bastante atenção e existem poucos trabalhos que se debruçam sobre esse assunto. As discussões, então, nesse contexto, né, as discussões sobre as características dos sistemas de controle gerencial e a questão da complexidade da governança das cooperativas, ela é fundamental, porque essa relação ela precisa de gestão, né, ela precisa ser gerenciada, ela precisa ter governança nesse tipo de relação. Então, as estruturas de governança, de modo geral, elas devem possibilitar que seja projetado um pacote de governança adequado, que considere tanto os elementos do ambiente externo quanto aqueles do ambiente interno das cooperativas, né? Então, o foco desse desenho, desse pacote de governança, deve ter esse olhar para o seu público interno, principalmente, porque os produtores, as pessoas que estão envolvidas com a cooperativa, são eles que fazem a cooperativa funcionar, são a principal fonte de recurso das cooperativas, né? Então, a gente observou na literatura que esse pacote de governança deve ter esse olhar para o cooperado. Nesse contexto, a justiça ela tem se destacado como base de relações que envolvem várias pessoas, né? Então, a gente tem, no contexto das cooperativas agrícolas, por exemplo, vários produtores rurais que têm a sua organização, a sua propriedade rural separada, que se juntam para aumentar a sua competitividade, né? A mesma coisa acontece em arranjos produtivos locais, né? Que pequenas empresas se juntam para aumentar a sua competitividade. A gente tem também a questão das joint ventures, que também se juntam para determinado fim, né, para reforçar uma atividade específica, enfim. Então, a justiça ela é fundamental para essas relações, porque há essa preocupação de que as organizações elas vão sempre buscar comparar as recompensas e os custos que estão envolvidos nessa interação. Será que realmente vale a pena? Isso está sendo justo para mim? O que eu estou ganhando com os custos que eu estou tendo para participar dessa transação, dessa parceria, né? Então,
ajudar os cooperados a perceber justiça nessa relação pode dar confiança na parceria e aumenta a capacidade de cooperar das pessoas que estão envolvidas com a cooperativa. Então, isso também são elementos teóricos que a gente encontrou. Quando a violação dessa da questão da justiça, há o estímulo a respostas emocionais negativas intensas, a gente pode ter climas hostis dentro da cooperativa que podem acabar incentivando esse oportunismo, né? A pessoa, como ela não percebe justiça na relação, ela não vê que é compensatório para ela participar dessa parceria, isso acaba sendo um dos motivadores para o comportamento oportunista que a gente falou anteriormente. Então, os gestores das cooperativas, de modo geral, devem investir em práticas e políticas que aumentem essa percepção de justiça como uma forma de mitigar o comportamento oportunista no contexto cooperativista. Dessa forma, a gente fez a seguinte pergunta, né? Como que o pacote de governança e a justiça se relacionam? E como que essa interação ela reflete no desempenho relacional das cooperativas? Nesse sentido, o objetivo do ensaio foi apresentar um modelo teórico que possibilite explicar os vínculos entre o pacote de governança e a percepção de justiça dos cooperados e como ambos refletem no desempenho relacional. Então, como eu falei, é um ensaio teórico, então a gente foi buscar na literatura elementos que sustentam, né, que dão substância teórica para o modelo. E aí a gente optou pelas estruturas de governança e controle gerencial defendidos por Vandermeer Kroijten e Scapins, que eles trazem como modelo de estrutura de governança 4 estruturas: a estrutura econômica, a estrutura institucional, a estrutura social e a estrutura técnica. Então, dentro dessas 4 estruturas, para relações onde há essa relação interorganizacional, tendo em vista, por exemplo, nas cooperativas agrícolas, de que cada fazenda, cada propriedade rural é uma organização e elas têm essa inter-relação por meio, né, do seu agente de fronteira, que no caso seria o proprietário, né, que vai se vincular à cooperativa, através dessa relação, a gente precisa entender e estruturar essa relação olhando para esses 4 eixos, né? Então, a estrutura econômica vai levar em consideração a natureza do mercado, o caráter das transações, o caráter dos investimentos em ativos físicos e não físicos, a frequência e o volume das transações, o tempo de relacionamento com o cooperado, a questão da estrutura institucional, as leis e regulamentos que permeiam essa relação, tipos de contratos, arranjos organizacionais. Já a estrutura social leva em consideração as questões mais subjetivas, como normas e valores comportamentais, a comunicação, a confiança, a integridade na relação, e a estrutura técnica, que é conhecimento do negócio, sistemas de informação, técnicas de processamento de dados, enfim. Essas são as 4 estruturas que são defendidas como essenciais para qualquer tipo de relação interorganizacional. Então, nós trouxemos isso como elemento fundamental para entender, para fazer esse diagnóstico inicial, né, da estrutura de governança das cooperativas. Então, o modelo de governança que eles apresentam, ele foi desenhado para analisar relações laterais, que são caracterizadas por interdependência substancial entre as partes, complexidades consideráveis nos relacionamentos e o ambiente de mudança contínua. Então, quando a gente pensa, para que servem essas 4 estruturas, né? Na prática, vai servir para a gente fazer o diagnóstico. Qual é a estrutura de governança da cooperativa na prática? Então, não necessariamente todas as cooperativas vão comportar todos esses elementos, né? Então, dá um pano de fundo teórico que dá sustentação para uma análise prática, né? Então, usando esses elementos para diagnosticar qual é a estrutura que compõe a governança das cooperativas. Sempre tendo em vista, como a nossa ideia
é fazer essa ligação entre cooperado e cooperativa, justiça e estrutura de governança. A gente vai buscar elementos na estrutura de governança que tenham relação com o cooperado, que é o que efetivamente vai ter relação com a justiça. E aí, como a justiça é um aspecto importante nessas relações, quando a gente pensa, né, nesses procedimentos, estruturas de incentivos, comunicação, sempre é importante que as pessoas envolvidas elas percebam justiça nessas interações. E se a pessoa não perceber justiça, a gente entende, né, e a gente trouxe aqui o Lu, que é uma das principais bases que deu sustentação teórica para essa parte da justiça, é de que sem a justiça processual, distributiva e interacional, a pessoa pode não se sentir motivada suficientemente para comprometer recursos necessários além daquilo que está no contrato, né? Ele não vai além, ele fica exclusivamente só naquilo que foi estabelecido contratualmente. Então, também é interessante a gente olhar que formas fortes de oportunismo, elas costumam violar os contratos que são formais. E as formas fracas de oportunismo, elas violam contratos que são sociais. Então, aquelas questões mais relacionais no contexto cooperativista. E aí aqui eu trouxe o detalhamento desses 3 elementos da justiça que dão sustentação teórica para essa parte da justiça. Então, a primeira é a justiça distributiva, que é importante a gente identificar, que tem relação com a distribuição justa de benefícios e prejuízos, recompensas e custos e outras coisas que afetam o bem-estar dos membros da cooperativa. Então, vai estar relacionado com essa comparação. O que eu estou ganhando aqui nessa relação é melhor ou pior do que o outro membro da própria cooperativa? E se eu comparar com o que os outros de outras cooperativas próximas estão ganhando? Está sendo justa essa distribuição de resultados? Então, a justiça distributiva está ligada diretamente a aspectos mais financeiros, de lucro, de rendimentos, né? Aquilo que tem relação com essa parte mais financeira. A justiça processual já envolve a questão dos procedimentos formais que são estabelecidos na relação. Então, está relacionado principalmente ao controle do processo, à oportunidade de voz nas decisões que são estratégicas, nas decisões que envolvem aspectos de distribuição de lucros, naquilo que impacta financeiramente o partícipe, né, dessa relação. Então, o cooperado, ele tem voz, ele é ouvido, ele sente justiça nesses procedimentos formais, tanto nessa projeção estratégica como nas relações que afetam ele diretamente. Então, a justiça processual trabalha com essa perspectiva. Já Um minuto, Rafael. Tá. Vou tentar acelerar aqui. A justiça interacional já está relacionada com a qualidade do tratamento interpessoal. Então, a percepção de respeito, honestidade, dignidade, polidez, como que essa interação acontece, tá? Vou pular essa parte aqui. Vou falar do desempenho relacional. O desempenho relacional já está relacionado com a satisfação geral dos envolvidos, então, em atingir os objetivos organizacionais para melhorar a sua posição competitiva e aprendizado. Então, isso significa o desempenho relacional. E aí a gente chega no modelo proposto, né, para fazer a análise, tendo em vista essa relação interdependente entre a estrutura de governança e os elementos da justiça organizacional, e como que ambos refletem no desempenho relacional da cooperativa. De modo geral, a justiça distributiva ela melhora o desempenho com maior tolerância e menor oportunismo. A justiça processual melhora o desempenho por meio da formalização e o aprimoramento das rotinas que orientam essas trocas entre os cooperados. A justiça interacional reforça esse apego relacional por meio da comunicação, socialização, compartilhamento de conhecimento, e ambas, né, os três elementos da justiça funcionam em conjunto, numa relação mútua, para melhorar essa relação interorganizacional. Então, como considerações finais,
a gente entende que a compreensão desses vínculos entre a estrutura de governança e a justiça é importante, olhar para isso é importante. A gente acredita que entendendo quais são os canais ideais de justiça, identificar quais são os canais que a estrutura de governança tem relação para fornecer justiça, para dar essa condição de percepção de justiça para os membros, aumenta o alcance da estrutura de governança e o atingimento dos objetivos da organização. Então, como estudos futuros, a gente sugere que o modelo seja aplicado na prática para verificar se ele funciona ou não. Aqui, então, são as principais referências e aqui os nossos contatos. Muito obrigado e desculpa aí passar o tempo. Tranquilo, Rafael. Obrigado. Se puder tirar o compartilhamento para a gente conversar rapidinho aí. Bem, queria dizer que eu gostei muito do texto, aprendi bastante, né? Vocês apresentam, né? Tanto você, Rafael, quanto a Andréia, quanto o Márcio. Um bom domínio, né? E articulação dos elementos teóricos que se apresenta ali no contexto do trabalho. Eu achei muito interessante. Isso me fez aprender bastante, principalmente as relações entre estrutura de governança e justiça organizacional. Eu acho que isso foi bastante interessante no trabalho de vocês e me fez aprender bastante em relação a essas relações. O ponto que eu achei que, digamos, a oportunidade de melhoria que eu observei, que assim, acho que no final, né, ao longo do desenvolvimento do trabalho, me parece que a cooperativa ela vai sumindo. Na introdução ela está bem forte e tal, dela vai sumindo. Só que é um aspecto central do trabalho, né, como está colocado, inclusive, no título, né. Então, na introdução ela está forte, no desenvolvimento, esse cotejamento, né, com cooperativas, ele vai sumindo. E daí, no terceiro parágrafo da conclusão, vocês falam o seguinte, que o modelo teórico não se restringe a cooperativas, sendo possível estender o modelo de análise para APL, consórcio, joint ventures, entre outras parcerias. Sim, está correto. Isso é bastante recomendado quando se aborda estruturas de governança, né? Isso faz todo sentido. Só que a reflexão que eu gostaria de provocar, eu não tenho a resposta, né? Mas para levar a reflexão, se ao argumentar que o modelo teórico é exclusivo a cooperativas, não é exclusivo a cooperativas, na verdade, né? Como foi colocado, aplica a APL, aplica consórcios, outras parcerias, se cabe, então, enfocar e problematizar com base em cooperativas. Ou então, se falta funilar no desenvolvimento, porque esse modelo ele é ajustado mais especificamente para cooperativas. Eu acho que isso faltou e foi sumindo ao longo do trabalho, né? Não sei se conseguiu entender, mas na minha cabeça é uma coisa ou outra, sabe? Ou ele se aplica a cooperativas, ou ele se aplica a todos e é um modelo mais amplo para esse tipo de arranjo. Então, eu acho que esse é um ponto que precisaria funilar, porque eu fiquei com essa impressão de que a cooperativa ela vai sumindo e no final ela serve para tudo isso, inclusive para a cooperativa, mas o foco entende, acho que é mais nesse sentido. Não, eu entendi, eu agradeço esse comentário. A gente, na verdade, agora eu li para a preparação para a apresentação, eu estava lendo e já consegui identificar que está muito barulhenta. A introdução também está bem barulhenta, né? Mas eu concordo, eu acho que a gente, né, a ideia, quando a gente está discutindo aí, são elementos que estão em níveis diferentes, né? Porque quando a gente fala da justiça, a gente vem para o nível micro, e aí a gente vai para a estrutura de governança, que já considera outras coisas, além, né, das questões individuais, traz esse desafio, mas a ideia é que o modelo ele realmente pode ser adaptado para outros tipos de organização. Só que quando a gente começou essa discussão, e aí no nosso grupo aqui, o nosso foco sempre foi cooperativa, e principalmente cooperativa agrícola, por ter esse problema do carona, que é algo que é bastante problemático, incômodo, né, e não tem uma solução fácil para isso, né? Então, a gente queria trazer essa questão da discussão da estrutura de governança para as cooperativas, para tentar ser uma das alternativas para atacar esse problema do carona. Mas eu entendi, eu acho que faz todo sentido isso que você falou, sim. Sim, daí esse é o problema, é o carona, tenta puxar alguma coisa no teu desenvolvimento, na conclusão, que isso aqui ajuda a resolver esse problema específico da cooperativa. E aí pode ser adaptado, né? Em que é diferente de falar que eles também se aplicam, né? Então, acho que é bem esse o ponto. Perfeito. Então, perfeito, muito bem. Então, acho que esse era o principal comentário que eu gostaria de fazer. Gostaria de abrir, né, para
para os colegas que estão aí prestigiando o Rafael aí, para alguma contribuição a mais, algum comentário em relação ao trabalho. Vou tomar aqui uma água também para dar uma deixa e tal. Quem quiser pode levantar a mão ou pode já se pronunciar. Rafael, eu vou, desculpa, não é a minha área, eu não, mas assim, alguma coisa que me chama a atenção e me instiga querer ver. Assim, primeiro, parabéns, é verdade, você tem um domínio bastante grande do conhecimento e você se vale de construtos. Tá? Mas assim, eu não enxerguei, eu vi que você falou de externalidades, eu achei legal, pensei, daqui a pouco vai então aparecer lá a microeconomia, externalidade positiva, negativa. Eu não sei se você fala de externalidade deste ponto, deste lugar, não sei se você vai se valer disso, mas assim, o teu trabalho de verdade está muito interessante, é mais do que necessário para essa área. Mas minha necessidade, daria para você estruturar um modelo de governança? Porque seria legal enxergar, né? Como é que se estrutura esta governança? E como ela está em relação ao modelo que você deseja? Talvez, como é teórico e é um framework, vamos assim dizer, me pareceu, né? Uma estrutura de conceitual, para que depois possa ser aplicado na prática e tudo mais. Então, mas tudo isso, assim, não sou estudiosa, é só só curiosidade minha. E enxergar a teoria. Sim, me parece que você trouxe construtos, mas ela ficou ainda escondido, a teoria em si, talvez revelar mais ela. Não sei, mas assim, parabéns, é mais do que bem-vindo, é como a gente fala, é necessário, é outra área, né, que precisa ser estudada, pensada e validada aí do ponto de vista científico. Meus parabéns, tá? Eu só sou uma curiosa, eu não tenho conhecimento para falar. O professor Henrique falou muito bem, também me parece que ele conhece bem, né, a área, contribuiu bastante, e você está muito bem, eu acho que está bastante interessante. Eu não tenho mais o que dizer. Obrigado, Obrigada. professora. Só falando da questão das externalidades, elas ficam, na verdade, fica mais como um pano de fundo, porque para contextualizar esse problema do carona, que é algo muito particular das cooperativas agrícolas, que é um problema assim da realidade, né, que eles sofrem com isso, têm dificuldades de desenvolver estratégias para atacar esse problema. Então, a gente discutindo, né, encontrando essa visão da justiça, ela nos pareceu assim muito atrativa e também foi um pouco surpreendente para nós não ter visto trabalhos ainda trazendo essa abordagem para essa área por ser pela natureza das cooperativas, né, de ter esse foco. São são organizações diferentes, né, que têm características diferentes. Então, essa questão das externalidades, elas acabam ficando como um pano de fundo. Sobre a questão da teoria aparecer, eu também, olhando a forma como a gente discute, até foi uma das sugestões dos avaliadores, da gente aparecer um pouco mais, né, no trabalho, de trazer a nossa visão e como que a gente poderia, a gente sugere que isso seja aplicado na prática. Mas o que, pelo menos assim, o que eu tinha entendido e identificado, né, a ideia inicial era de fornecer um pano mesmo com possibilidades, porque cada cooperativa vai ter características muito diferentes de acordo com a natureza, né, das relações que ela tem, do tipo das características específicas da região, né, da estrutura de diretoria, a forma, nível de profissionalização,
nível de controle, né, dos seus processos, desenvolvimento tecnológico, enfim, são vários elementos que podem trazer mudanças para essa perspectiva da governança. Então, a gente não quis assim fechar, né, dizer, olha, isso aqui é a nossa visão ideal para fazer uma análise de para, né, se isso atende ou não atende. Até porque quando a gente pensa de trazer esses elementos da justiça, a gente precisaria fazer uma análise de um caso concreto, mais próximo do que vocês fizeram lá no trabalho, de ir lá olhar um caso, uma realidade, para identificar, poxa, quais elementos da governança aqui que impactam, né, impulsionam essa percepção de justiça do cooperado ou não. Então, precisaria ser a gente quis deixar o modelo um pouco mais aberto, justamente para ele poder dar condições de ser aplicado em vários tipos de cooperativas. Mas é uma alternativa, gente. Eu vou levar essa provocação que a senhora trouxe para o nosso grupo. Quem sabe possa ser uma alternativa. Até o professor Régio, que é um dos coautores, ele tem muita experiência em trabalhos com cooperativas, principalmente as agrícolas. Então, acho que dá uma discussão legal. Já está anotado aqui essa sugestão. Professora Vilma, muito obrigado também pela contribuição. Bem, já 18h37, se der, dá para ficar discutindo a noite inteira aqui, né? Muita coisa, muitos trabalhos interessantes, muitas contribuições dá para a gente colocar. Eu até usaria, né? Eu participei também do Congresso Ampicon de forma remota também com moderador e acho que até esse formato a gente consegue dar contribuições mais relevantes. Eu ouso até dizer isso, que esse formato, pelo menos nessa parte, está me surpreendendo muito positivamente de você conseguir fazer contribuições e conversar e mais até muitas vezes até do que do presencial. Então, foi mais uma vez um prazer estar aqui debatendo esses trabalhos, agradecer a todos os autores, né, em nome da Gabriela, em nome da Agnes, em nome do Rafael, que fizeram a apresentação, e agradeço a todos que contribuíram, né, a professora Vilma fez as contribuições, os demais contribuíram, o professor Felipe, o professor Ricardo, né, e os autores dos demais trabalhos, né, e agradeço muito a todos e desejo vê-los aí nos próximos congressos aí presencial ou remoto aí, se Deus quiser. Então, um abraço a todos, boa noite e... Obrigado, professor Henrique. Parabéns Agradeço. pela mediação, viu? Show de bola. Que é isso. Parabéns a todos, parabéns a Gabriela, gostei muito do seu trabalho, Rafael também, e gostei de conhecer o Henrique. Parabéns à minha ex-orientanda, infelizmente, a Agnes. Temos tudo pela frente. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada a todos, pessoal.